Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Os Pássaros. É um filme consideram de terror, né? Mas se for assistir os filmes de terror de hoje e comparar com esse filme, o gênero terror, entre aspas, eu acredito ser demais. Mas eu pretendo comentar sobre o filme, obviamente com spoilers. Se você não assistiu o filme ainda e liga para spoilers, assiste primeiro e depois volta aqui no vídeo. O filme conta a história de uma... Na verdade, conta a história de 4 personagens, né? Que é o Mitch, que é um advogado, a Miss Daniels, não se sabe muito bem qual é a profissão dela, o filme fica um pouco assim meio que ambíguo, ela diz que trabalha no aeroporto, diz que faz outros serviços também, não se sabe muito sobre essa personagem. Tem a Lydia, que é a mãe do Mitch, que é esse advogado, né? Tem a irmã do Mitch, que é a Cat, e tem uma professora. Esses personagens são os principais do filme. O que acontece? Um dia, essa personagem, né, a Miss Daniels, eu vou chamar essa personagem de Daniels. Ela tá ali dentro de uma loja de pássaros, e ela começa, né, a conversar ali com a dona e tal, aí entra um advogado. Um cara bonito, bem aquele estilo ator dos anos 50, 60 de Hollywood, né? E ele puxa um assunto com ela, né? Ele pede um casal de periquito. Ela até então, dá a entender ali no filme, né, nesse início, não trabalha na loja, mas ela entra no jogo dele. Então assim, quando ele chega na loja, ele diz assim, olha, você não pode me ajudar. Ele entende, né, que uma mulher como aquela não trabalharia numa loja como aquela, né, dada a época, enfim. Mas ela entra no jogo dele e começa a falar sobre os pássaros e tal. E assim, é nítido que esse personagem entende um pouco de pássaro. Quando ele pede o casal de periquito, é muito importante esse casal aqui no filme, né? Quando ele pede esse casal de periquito, é como de presente para a irmã dele, que tem 11 anos. Quando eu assisti pela primeira vez, eu achei estranho. Eu falei assim, pô, um cara de 30 e poucos anos, 40 anos quase, tem uma irmã de 11? Eu achei meio estranho. Eu pensei que poderia ser filha dele, né? E ele ali tava dando um migué dizendo que era pra irmã, né? Dando em cima dela ali e tal. Beleza. Dentro nesse primeiro contato, há um flerte ali entre os dois, né? Fica algo ali meio que subentendido e tal, uma troca de olhar, beleza. A protagonista faz o seguinte, ela compra, né? Ela pega esse casal de periquito e ela meio que dá uma sondada para saber quem ele é, onde que ele mora e tal, né? Descobre que ele é um advogado, que ele trabalha em São Francisco, mas que ele mora num lugar chamado Bodega Day. Bodega Day, nome do lugar. Para chegar até a casa desse cara, ela precisa entrar dentro de um barco a motor e atravessar um rio para chegar na casa dele do outro lado. Então ela vai em busca dessa aventura, né? Ela atravessa e tal, leva o casal de passarinhos e deixa na casa do cara, desse Mitch. Só que o que ela não sabe, que ela não deixou na casa do cara. Ela achou que ele poderia ser ou um solteirão, né? Ou, assim, ou um viúvo, enfim. Só que ela acaba deixando o casal de periquito na casa da mãe dele, a senhora Lídia. A história é a seguinte, a Lídia perdeu o marido, ela é viúva, e ela é mãe do Mitch, desse advogado solteirão aí, quarentão. E ela tem uma filha de 11 anos, então nós temos um trio aqui. Temos a mãe, que é a Lídia, temos a Carrie, que é a caçulinha, de 11 anos, e temos o Mitch, que é o irmão mais velho, o filho mais velho da Lídia. A protagonista se interessa pelo Mitch, obviamente. É a partir desse ponto que o filme se desenrola no que diz respeito quase que uma interpretação psicanalítica, né? Por quê? Quando a Lídia conhece a Miss Daniels, obviamente ela não gosta dela. Por quê?
porque ela está interessada no filho da Lídia. Então, assim, você pode assistir esse filme superficialmente pensando o seguinte: bom, trata-se de um ciúme de uma mãe pela nora, com a nora. Algo muito comum. Só que não. Então, assim, nesse filme, isso não é bem assim, né? Não é tão simples. O filme, obviamente, o título do filme é Pássaros, né? E o que acontece? Esses pássaros começam a atacar as pessoas dessa cidadezinha. Só que pássaros costuma ser um animal, entre aspas, pacífico. Você não pensa numa gaivota e você imagina uma gaivota, por exemplo, atacando alguém, arrancando o olho da pessoa. Você não pensa num pardal atacando uma criança e matando essa criança, né? Esse tipo de agressividade, você imagina outros animais. Então, assim, se eu digo, um pássaro atacou uma pessoa e um leão atacou uma pessoa, um tigre, um pitbull, um rottweiler, dentro do seu imaginário, você vai ter uma interpretação completamente diferente, né? Pássaros, preste atenção, pássaros são criaturinhas, né? São animais que as pessoas não costumam atribuir atitudes hostis, agressivas, né? De raiva, de querer matar e etc. Preste bem atenção nessa frase que eu acabei de dizer. Essa definição aqui, entre aspas, metafórica, e eu vou explicar lá na frente do vídeo por que eu estou usando essa metáfora, em relação aos pássaros. Quando a Miss Daniels sai da casa do Mitch, que na verdade é da mãe do Mitch, ela sofre o primeiro ataque. Uma gaivota dá uma bicada na cabeça dela e ela chega a sangrar. Ela toma essa bicada e ela chega a sangrar. Nessa primeira cena, se você estuda psicanálise, você pensa assim, caraca, que interessante, né? Ela entregou esse casal de periquito na casa do Mitch, que na verdade não é do Mitch, é da mãe do Mitch. Quando ela está retornando, né, entra dentro do barco, voltando para a cidade, né, digamos assim, ela sofre a primeira bicada. Aí você já levanta a orelha. Bom, por que ela recebeu essa primeira bicada logo depois dela deixar o presente, né, e voltar? Numa segunda cena, ela é convidada para o aniversário da Cat, a irmãzinha do Mitch. É quando o espectador vê o segundo ataque de pássaro. Dessa vez na irmã do cara, né, da irmã do Mitch. Aí mais uma vez você pensa assim, toda vez que essa mulher está no ambiente, acontece um ataque de pássaro. Preste atenção, toda vez que essa mulher chega no ambiente, acontece um ataque ali de pássaro com alguém. Algo que me chamou muita atenção nesse filme é o seguinte, de todas as mulheres representadas nesse filme, a protagonista é a que tem uma aparência que é diferente das outras. Tipo assim, a mãe do Mitch diz que viu no noticiário, né, num jornal, que ela foi pega nua, tomando um banho num chafariz. A própria mãe do Mitch meio que faz umas insinuações como se a protagonista não fosse uma mulher direita. Não, entende? Tipo, ela começa a questionar a moral dessa mulher que está interessada pelo filho dela. Outro ponto também que o filme nos coloca é o seguinte: você não sabe muito bem o passado dessa mulher. Você não sabe muito bem no que ela trabalha, se ela tem muito dinheiro, se ela tem pouco dinheiro, se ela já foi casada, se ela tem filho ou não. Todos esses atributos que as pessoas na época e ainda hoje costumam ter em mente, né, quando pensam numa mulher, né, se ela é mãe, se ela não é mãe, se ela é casada, se ela não é casada, se ela é solteira, se ela é viúva, se ela mora só, né? Fica algo meio assim nebuloso em torno dessa personagem. Só que a mãe dele meio que joga uma pulga atrás da orelha do cara, né? Tipo, olha, essa mulher aí talvez não seja uma mulher para você, né? Preste atenção, ela joga isso para ele. Talvez ela não seja uma mulher para você. Há um determinado momento no filme que uma personagem começa a indagar o seguinte, que esse lugar era pacífico,
tranquilo, harmonioso, mas os ataques dos pássaros começou a partir do momento que essa mulher foi para lá. Quando eu vi essa cena, eu fiz diretamente uma alusão ao profeta Jonas, né, do Velho Testamento, né, quando ele recebe a mensagem de Deus para ir para Nínive pregar, né, a salvação para essa cidade, e ele, ao invés de aceitar o chamado de Deus, ele resolve ir contra, né? Ele foge, e ele entra dentro de um barco e tal, aí começa uma tempestade do caramba, os tripulantes começam a jogar um monte de coisa, né, do barco, eles lançam a sorte ali, se foi alguma maldição, se alguém que estava ali, né, algum azarado ali dentro e tal, e me veio isso em mente, do tipo, olha, isso aqui só está acontecendo porque você chegou nessa cidade, né? Quando você está assistindo um filme, você também fica pensando nisso, tipo assim, caramba, bicho, pô, essa mulher chegou nesse lugar e começou a acontecer esse monte de coisa. Inclusive, essa personagem joga isso na cara da personagem, da protagonista, né? E ela mesma começa a pensar, bom, será mesmo que tem alguma coisa a ver comigo? Outro ponto que também me chamou a atenção é o seguinte, ela é a única, não sei se assistindo o filme detalhadamente, mas eu assisti o filme prestando atenção, ela é a única que usa esmalte. Ela é a única personagem que usa esmalte vermelho. Assim, as outras personagens não têm unha pintada. Ela usa maquiagem, joias. As outras personagens não têm esse perfil, digamos assim. Isso também me chamou a atenção. Por quê? É uma protagonista bonita, charmosa, sensual, ela gosta de flertar. Ela não se coloca numa posição do tipo de donzela em perigo, esperando que o cara ali... Não, ela joga junto. Ela joga junto ali o jogo do flerte, de um desejo ali, né? E assim, nessa primeira parte do filme, eu gostei, assim. Só que, o que me chamou a atenção nesse filme? Justamente o comportamento da mãe com esse filho. Apesar do Hitchcock não curtir muito, né, não curtia muito na época essas análises psicanalíticas do filme dele, óbvio que quando você assiste o filme você pode ter diferentes interpretações, né? Interpretações místicas, interpretações filosóficas, interpretações psicanalíticas, né? Tipo, é um filmão. Só que a personagem-chave nesse filme não é a protagonista, nem a Lídia, que é a mãe do Mitch, e nem o Mitch, é a professora. Essa professora, ela morre no filme, né? Alerta de spoiler. Só que ela foi um dos interesses amorosos do Mitch. Então, assim, ela se interessou pelo Mitch, tal qual a protagonista. E ela teve uma relação muito complicada com a mãe do Mitch, porque essa mãe do Mitch tinha ciúmes dela. Aí ela diz assim, essa personagem, ela tinha medo que eu pudesse dar ao Mitch uma coisa que ela não poderia dar, ou uma coisa que ela não deu. Essa frase aqui é o ponto chave, digamos assim, né? Para você começar a entender um pouquinho por que algumas sogras possuem um comportamento tão difícil com as suas noras. Sobretudo quando o que eu pretendo falar um pouquinho nesse vídeo é desse filho homem, assim, a figura que o Mitch encarna aqui nesse filme. Esse filho homem aqui. Eu sei que muita gente costuma criticar o Freud. Mas se você que está escutando esse áudio é filha de uma mãe que tem um filho homem também, tipo assim, filho do mesmo pai. A sua mãe teve você e teve seu irmão com o mesmo pai. Não é incomum você ouvir frases como: ah, para a mamãe o favorito dela, vou dar um exemplo, é João. João é o único filho homem. Ou se você conhece, por exemplo, uma família que tem uma mãe, um pai, 3 irmãs e o quarto filho é um homem.
na maioria das vezes ele costuma ser o bebelô assim da mãe, né? Tipo esse filho homem aqui. No caso do filme, essa mulher perde o marido e ela tem um filho homem. Muitas mães, do ponto de vista do inconsciente, eu tô falando aqui, né? Muitas mães, quando perdem seus esposos por algum acidente, morte assim natural, ou quando se separam, muitas costumam colocar seus filhos homens, no lugar do esposo, inconscientemente falando. Tipo, por exemplo, a pessoa teve o filho homem ali e tal, era casada, aí ela terminou e essa mãe nunca mais teve namorado nenhum. Possivelmente você já encontrou alguma mulher assim, tipo, ela terminou o casamento, enfim, se tornou viúva, etc. E ela nunca mais teve relacionamento com ninguém, assim. O filho passou a ocupar esse lugar de marido dela. Obviamente, um marido no qual ela não tem relações sexuais, mas tudo que uma mulher costuma esperar de um marido, essa mãe às vezes coloca o filho nesse lugar. Tem muitas mães que não sentem o ciúme do filho, um ciúme, como que eu posso dizer, de mãe para filho, mas é um ciúme como se fosse um ciúme de esposa. Por que eu tô falando isso? Porque muitas mães acabam rivalizando com suas noras. Vou repetir. Muitas mães acabam rivalizando com suas noras. Vou dar um exemplo. Essa ideia de cuidar. Olha essa palavrinha, cuidar. Se você pergunta a um homem que, sei lá, tá jogando bola numa pelada de quinta-feira ou numa barbearia, enfim, você pergunta esse cara assim: pra você, me diz aí características de uma esposa. O que é uma boa esposa pra você? Se você faz esse tipo de pergunta para um homem comum, não faz essa pergunta para alguém que está na universidade, não, uma pessoa comum, pode ser um cristão, enfim. Você vai reparar o seguinte, que essa pessoa, que esse homem no caso, vai dar uma série de características que se você fechar o olho, você vai estar ouvindo características de uma mãe. Tem que ser uma mulher direita. Que mulher direita que não é a mãe, né? Repare que o xingamento que deixa os homens mais putos é quando alguém o chama de filha da puta. Quando alguém chama a mãe dele de puta. Então olha só, uma mulher direita, uma mulher que sabe cuidar do lar. Qual foi a mulher que esse cara conheceu que cuidava do lar? Uma mulher atenciosa, uma mulher amorosa, uma mulher que cuida dele, uma mulher que cuida bem dos filhos dele, uma mulher que cozinha bem. As características de uma boa esposa, no imaginário do homem comum, são características que você encontra facilmente numa mãe. Nessa figura que as pessoas costumam ter de uma mãe. Então olha só, esse cara arranja uma mulher. Aí ele apresenta essa mulher para a mãe dele. A mãe dele se torna sogra dessa mulher. Repare que essa sogra pode usar frases como: você não está cuidando do meu filho direito. Olha só. Você não está cuidando do meu filho direito. Ou quando o filho, por exemplo, visita a casa da mãe, a mãe diz coisas como: você está tão magrinho, a sua esposa não cozinha para você não, mamãe faz para você uma comidinha, leva para sua casa. Então olha só, tipo, ou o contrário, você está muito gordo. Você deve estar comendo muito lanche, você deve estar comendo muito mal, deve estar comendo fritura. A sua mulher cozinha para você? Ou se esse filho chega na casa dela com a roupa amarrotada, a sua esposa não passa a sua roupa, não? Qualquer coisa, meu filho, você traz as suas roupas para cá que mamãe lava, passa, dobra e dá para você. Então repare que essa mãe, muitas das vezes, rivaliza com a nora, não nesse lugar da nora enquanto mulher e esposa, mas nesse lugar da nora enquanto mãe. Entende? É como se, a partir do momento que esse homem começasse a ter um relacionamento com essa mulher, a mãe começa a rivalizar com a nora, não enquanto mulher, mas enquanto uma segunda mãe pro cara. Entende? Tipo,
É como se essa mulher estivesse numa categoria de esposa, tracinho, mãe, do ponto de vista do inconsciente. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus, é do ponto de vista do inconsciente. Mas isso aqui, vamos pensar do ponto de vista do inconsciente, né? É um canal de psicanálise. Então essa mãe aqui começa a rivalizar com essa esposa. Preste atenção. Coisas como, o marido pede para a esposa fazer uma lasanha. Faz uma lasanha, que eu gosto muito de lasanha e tal. Aí o marido vai lá e come a lasanha. Ele diz assim, nossa, tá uma delícia, mas não é igual de mamãe. Ou quando a nora, por exemplo, pede para a mãe do marido passar a receita. Passe a receita daquela lasanha que você faz, que ele gosta. Então, olha só. Essa rivalidade entre sogra e nora tem a ver com esse lugar. Assim, a mãe, muitas das vezes, não quer perder esse lugar. Nem sempre tem a ver com o filho em si, em perder o filho. Por quê? Tem mães que o que mais quer é que o filho case. Olha, eu quero que você case, arrume uma mulher boa, que cuide de você, olha só. Que cuide de você, entendeu? Olha, já cuidei de você até aqui, agora é com você. Tem sogras que brincam, né? Olha só o quão psicanalítico é essa brincadeira. Do tipo, eu já cuidei dele até aqui, agora é sua vez. E você repare o seguinte, quando uma sogra se junta com a nora para falar mal do cara, né, do marido e do filho, parecem duas mães reclamando de uma criança. Você já viu mãe se encontrando em festa de creche, ou de escola, ou no shopping, uma começa a reclamar com a outra do filho? Olha, o Joãozinho tá impossível. Pegou todos os hidrocôis e estourou tudo. Nossa, mas o Enzo não para quieto. Elas conversam entre si reclamando do filho. Algumas sogras, quando conversam com as noras, reclamam do cara, né? O próprio Freud aqui, muitas feministas enfiam o punho dentro da boca e rasga, né? Em relação ao Freud, de raiva. Que o Freud diz, olha, para um casamento ser bem sucedido, a mulher precisa tomar o homem como um filho. Isso aqui é Édipo. Tipo, o filme está tratando de Édipo o tempo todo. Por exemplo, isso que eu acabei de falar dos pássaros, né? Os pássaros são criaturas que as pessoas não costumam atribuir comportamentos hostis, né, etc., ou agressivos. As pessoas costumam pensar disso da criança. Essa imagem que a criança é um ser puro, angelical, santo, sem pecado, sem mácula, sem maldade, sendo que crianças são agressivas, podem ser agressivas, têm ciúmes. Nós estamos aqui diante de um complexo, olha a palavra, complexo de Édipo. São fantasias de assassinato e de incesto. São fantasias sexuais, são fantasias de assassinato, são fantasias de dominar e ser dominado. Nós não estamos diante de uma criaturinha santa. Então, olha só, os pássaros aqui, foi a minha interpretação, né? Cada um pode ter a sua. Representa muito bem o Édipo para mim. Tipo, há momentos onde esses pássaros estão bem pacíficos. Ficam ali quietinhos e tal, na árvore, nos brinquedos ali do parque. Mas há momentos que eles ficam agressivos também. Então, assim, no complexo de Édipo, há toda essa complexidade de afetos, né? De afetos e fantasias, de amor, de ódio, fantasias de dominar, ser dominado, fantasias de destruir o outro, fantasias de identificação com o outro, fantasias sexuais. Então, assim, esses pássaros aqui, ora eles estão extremamente agressivos, ora eles estão calmos. No filme, na segunda cena que mostra a professora morta, não foca no rosto da personagem, mas a primeira morte que você vê assim, né, a pessoa ali, né, e tal, ela está sem os olhos. O pássaro arrancou os olhos. Quando você estuda o Édipo, tanto em Freud como na peça também, né,
Quando o Édipo descobre que ele casou com a mãe e ele matou o pai sem saber, né? Lembra lá, né, do oráculo e tal. O que ele faz? Ele arranca o nariz? Ele arranca o braço? Não, ele arranca os olhos. Então olha só que simbólico. Aqui no filme, quando o espectador está diante da primeira morte, o personagem está sem os olhos. O pássaro arrancou os olhos. Então assim, quando eu vi, eu falei assim, caraca. Tipo, olha só, outra alusão, né, dentro da minha interpretação, é claro, do Édipo. E se você parar para analisar, a própria protagonista é completamente diferente da mãe do cara. Aí você pode estar pensando, ué, mas as pessoas não costumam dizer que na psicanálise o homem procura uma mulher que tenha características da mãe? Sim e não. Como assim sim e não? O modelo é a mãe. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que o homem teve uma mãe que o criticava demais, que gritava demais, que era uma mulher muito agressiva, que xingava demais, que controlava demais o que ele fazia, onde que ele ia, que horas ele voltava. Uma mãe que sufocava muito esse cara. Vamos tomar essa mãe aqui como exemplo. Aí esse cara cresce. Aí esse cara começa a se interessar por mulheres, muitas das vezes, com essas características. Mulheres bravas, mulheres que cobram demais ele, mulheres que criticam ele, mulheres que controlam demais ele, onde que ele vai, que horas ele volta, com quem ele está. Ele nem percebe, caramba, a minha esposa parece com a minha mãe. Às vezes o cara acaba arranjando uma mulher que pode ter um nome parecido, que tem a voz parecida, que tem a aparência também ali um pouquinho semelhante. Ou às vezes esse cara pode procurar uma mulher que é o completo oposto da mãe. Só que a mãe continua sendo modelo. Então, por exemplo, esse cara teve essa mãe agressiva, que xingava muito, que gritava, que controlava o que ele fazia, que não era muito carinhosa com ele. Aí ele arranja uma mulher que é o oposto dessa mãe, que é carinhosa, que é calma, que fala baixinho, que dá liberdade a ele de ir e vir. Então olha só, a mãe continua sendo modelo, mas esse cara inconscientemente procura uma mulher que é o completo oposto dessa mãe. Só que isso é muito raro, assim, é mais fácil você encontrar homens que procuram mulheres cujas características lembram uma mãe. Esse é o ponto, assim. Tem homens que procuram mulheres cujas características lembram uma mãe. Acabei de dar o exemplo para vocês, se você perguntar a um homem comum características de uma mulher para casar, digamos assim. Ele vai dar características de uma mãe. Cuidado, zelo, proteção, amor, comida. Então, olha só, uma mulher que cozinha bem, né? Tem que saber cozinhar, tem que saber passar, tem que saber lavar. É como se esse homem desejasse a fusão de uma mãe com uma empregada. Ah, mas nem todo homem é assim. Ah, meu namorado não é assim. Gente, a maioria dos homens, cara. É você ler psicanálise e você conversar um pouquinho com alguns homens, entendeu? Tô falando homens comuns, eu coloco aqui entre aspas. Não é essa galera que estuda em Universidade Federal, que, sei lá, usa flor no cabelo, coque samurai, escuta Belchior, lê autoras feministas. Não, eu tô falando do homem que fala merda, que fala besteira, que gosta de futebol, que toma cerveja, que fala mal dos outros, que adora fofocar também, porque, se duvidar, o homem é até mais fofoqueiro que a mulher. Eu tô falando desse tipo de homem. A fantasia desses caras é uma esposa que encarne esses dois arquétipos, né? Uma empregada com uma mãe. E esse homem, muitas das vezes, pode procurar uma mulher que é o oposto da mãe dele. Só que ainda assim, esse homem vai buscar, sim, uma mulher que tenha essas características maternais. Então, fica nesse jogo. Às vezes o cara pode procurar uma mulher cujas características lembrem uma mãe,
características maternais, digamos assim, né? Muitas aspas nesse maternais aqui, ou características que lembram a mãe dele, ou características que lembrem a mãe dele. Aqui no filme, o Mitch encontra o perfeito oposto da mãe. Então, assim, a protagonista é completamente diferente da mãe dele, né? Outro ponto que eu achei muito interessante no filme também, né? Cara, o Hitchcock, ele é um diretor extremamente psicanalítico, assim. Se você assiste o filme dele com cuidado, todas essas cenas que eu acabei de citar para vocês, né? Os olhos na vítima ali, a gaivota bicando a testa da protagonista logo quando ela sai ali da casa, a conversa que ela tem com a professora, os pássaros aqui sendo uma representação justamente dessas fantasias hostis que existem ali, que existe no complexo de Édipo, né? A própria relação entre nora e sogra, o lugar que esse filho aqui ocupa logo após a morte do pai. Então, assim, essa mãe acabou colocando esse filho não no lugar de filho, né? E tem uma cena que para mim é uma das cenas mais interessantes do filme. Ao ataque ali, né, dos pássaros, e eles estão na sala. Aí a protagonista está abraçando a irmã dele, de 11 anos. Ele está sentado no sofá ao lado da mãe. Ele não ficou ao lado da protagonista, meio que acolhendo a irmã. Ele ficou ao lado da mãe. Tem um quadro que eu esqueci o nome. Se eu lembrar, eu coloco na descrição, nos comentários depois. Que tem uma mulher, tipo num lago assim, e ela tá tentando salvar um bebê. Aí tem um homem por cima e ele tá tentando salvar o pai, que é um velho. Ele meio que ignora a esposa e o filho e ele tenta salvar o pai ali. Cara, quando eu vi essa cena, isso me chamou muita atenção. Eu lembrei na hora desse quadro. Falei assim, caramba, houve o ataque ali e ele tá do lado da mãe. E a mãe está do lado dele. Então, assim, nessa representação, ele não ficou ao lado da protagonista com a irmã. Ele ficou ali do lado da mãe. E atrás da mãe tinha um quadro. Um quadro de quem? Do pai dele. Então, assim, é um filme que tem muitas cenas, assim, muitas alegorias, tipo, na cena final, que ela entra no quarto ali e é atacada pelos pássaros, e o Mitch salva ela e leva ela até o carro dela e tal, junto com a sogra, com a mãe dele. Aí há uma cena onde eles tentam passar os três por uma porta. A sogra tá agarrando ela do lado e ele do outro. Quando eu vi, eu pensei assim, poxa, será que vai dar para os três passarem? Tipo, essa coisa da luta, né? Tipo, vai ficar do lado de quem, né? Do lado da mãe ou do lado da mulher? Aí entra dentro do carro e a protagonista olha para a sogra assim, né? Com um olhar meio estranho. Aí a sogra devolve com um olhar aparentemente amoroso, né? Porque a sogra, durante o filme todo, não gosta muito dela, né? Mas às vezes não é nem pessoal, é porque é uma outra mulher, entendeu? Porque há um triângulo aqui, né? A Lídia, o Mitch e a Cat, né? Esses três. Chega um quarto elemento ali, né? Que no caso é a protagonista. Atrapalhando esse triângulo aqui, né? Que se você for pensar dentro de outro ponto de vista, não estamos diante de uma mãe com dois filhos. Estamos diante de uma mãe que colocou o filho no lugar do marido e dessa filha mais nova que está no lugar de filha. Então, esses são vários elementos no filme que quando você assiste, se você estuda psicanálise, se você gosta de psicanálise, você vai começar a pensar, caramba, olha só que interessante essa parte aqui, né? Porque o complexo de Édipo, eu até comentei em outro vídeo, é o complexo pelo qual nenhuma criança escapa, né? É o título do livro do Násio. E é o conceito núcleo da psicanálise, assim. Nenhum conceito não passa pelo Édipo, assim. Tudo é o Édipo. Nada escapa dele, assim.
Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até o próximo, que eu pretendo também falar sobre outro filme do Hitchcock.